Olá meus amigos, sejam bem-vindos à aula número 80 do Guia WinDev 2024. Vamos trabalhar nesse vídeo com sockets e DLL de terceiros. Como usar a DLL Socket Wrench, como instalar e como configurar no usuário final. Com o patrocínio da WX Soluções, representante oficial do PCsoft para o Brasil, da Pedroso Automação e da Conceito Industrial. A função load_dll da linguagem W carrega uma livraria dinâmica DLL especificada em memória. Normalmente uma DLL terceiros, porque a linguagem W não gera DLLs, ela gera apenas WDLs. Então, quando você tem uma DLL terceiros, você carrega com a função load_dll. Um aplicativo WinDev de 32 bits pode carregar uma biblioteca de 32 bits, enquanto um aplicativo de 64 bits pode carregar uma biblioteca de 64 bits. Essa biblioteca será carregada na memória até que o aplicativo seja encerrado. Então, quando encerra o aplicativo, a DLL é descarregada automaticamente, ou que a função freeDLL da linguagem W seja executada. Para carregar ou descarregar uma DLL em nossa aplicação WinDev, utilizamos a função callDLL32, que carrega automaticamente a DLL, se necessário, e então a descarrega se ela já estiver carregada. Esse mecanismo pode ser bem lento, exceto para as DLLs do sistema, kernel, user, GDI. E para otimizar a velocidade de execução, é aconselhável que você carregue a DLL uma vez com a função load_dll e a descarregue com freeDLL quando a DLL não for mais usada. Nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar com uma ferramenta de gerenciamento de socket chamada Socket Wrench, que é uma DLL que funciona tanto em 32 bits como em 64 bits, como uma classe .NET ou como um ActiveX. No momento, nós vamos trabalhar com a DLL desta ferramenta para executar funções de socket na linguagem W. Então, criamos uma aplicação chamada microservidor swrench e nessa aplicação criamos uma janela principal com um campo endereço, um campo porta, um campo clientes, um botão iniciar e um botão sair. Na inicialização da nossa janela, no código, nós criamos uma variável do tipo systemInt. É uma variável de sistema. Quando eu declaro uma variável do tipo systemInt, eu estou informando ao compilador para que ela se adapte automaticamente ao modo suportado pela compilação. 4 bytes para um programa compilado em 32 bits e 8 bytes para um programa compilado em 64 bits. Então, essa conversão é feita automaticamente pela linguagem W quando uma variável é declarada como systemInt. Então, tanto faz se eu vou usar 32 bits ou 64 bits, o tipo de dado system conjugado com o tipo int faz essa adequação ao sistema operacional. Aqui no botão iniciar, que colocamos ao lado dos campos, eu faço a chamada para a DLL
no nosso servidor. Então, eu crio algumas funções e faço o carregamento das funções da DLL para a minha aplicação. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é validar o intervalo de portas no servidor. Então, se a porta for menor que 0 ou for maior que 65.535, então, quando o usuário entrou a porta lá, ela tem que ser maior que 0 e menor que 65.535. Então, coloco um next title aqui, porta inválida. Por favor, especifique o número de porta válida para o servidor. Return to capture edit port. Então, se estiver fora desse intervalo, ele vai voltar para que o usuário digite uma porta compatível. É claro que aqui nesse exemplo, o usuário está digitando a porta numa aplicação, eu vou informar diretamente via programação para qual porta vai ser carregada a DLL e fazer o tratamento internamente. Como eu estou trabalhando com a Socket Wrench, eu vou mostrar primeiro como executar o código e logo em seguida vou mostrar alguns detalhes dessa DLL. Então, eu criei aqui uma função carregar DLL. Então, vou dar um F2 aqui. Então, procedure carregar DLL. hinst é igual load DLL cswskv11.dll. Então, estou carregando. Isso aqui é o nome da DLL da Socket Wrench. Se hinst chamado por load DLL retornar um valor 0, ocorreu um erro ao carregar a DLL. Então, ele diz que a DLL Socket Wrench não está instalada. Na segunda linha, por favor, comunique o suporte. Mostra com a função error_info o tipo de erro e finaliza o programa. Então, na continuação da programação do botão iniciar, chamo carregar DLL. Então, carreguei a DLL na memória e declarei uma variável bResultado isBoolean, onde eu chamo a função inicializa DLL e passo a chave da minha versão da DLL. Então, quando você adquire a DLL da Socket Wrench, você recebe um aplicativo que permite gerar uma chave baseada no número serial da sua DLL, que você recebeu por e-mail do fornecedor, e através dessa chave você habilita o uso das funções da DLL da Socket Wrench no seu aplicativo WinDev. Então, a função inicializa DLL, que eu chamo aqui. Então, ela recebe a chave, uma variável do tipo string, declara uma variável, dado isString, resultado isBoolean, caldl32, cswskw11, chama a função init, initialize-a, chave dado, e retorna o resultado. Se o resultado for não o desejado, então a DLL não estará licenciada e ela não funcionará. Então, em seguida, eu crio a variável iniciar servidor, passando como argumento o nome do socket e o timer em que ele fica esperando a licença da DLL. Então, chamo inicia servidor, passando o endereço como o parâmetro, então edt endereço, e passando meu socket com o timer de aguardo. Então, bRetorno isBoolean. Depois que inicia o servidor, eu recebo
o resultado na minha variável bResultado, tá? Ou aqui embaixo, bRetorno. É claro que você pode até tratar de outra forma, carregando diretamente aqui, iniciar servidor, e-mail socket 5000, e passar depois, onde você vai iniciar o servidor, você vai passar o endereço do servidor. Então, aqui eu passo edit endereço com o timer. Depois eu chamo a função conectar servidor. Antes vamos ver então a função iniciar servidor. Vamos dar um F2 aqui. Então está aqui, ó. Iniciar servidor, passo o nome do socket, o nome que eu desejar passar, e o timeout, uma variável do tipo int. Então, hsocket isInt, call DLL32, nome da DLL, inet accept esse nome socket n timeout. Se for maior que zero, então diferente de zero, servidor iniciado. Se for zero, o servidor não iniciou. Depois que eu inicio o servidor, eu chamo a função conectar servidor, passando como argumento edt endereço e edt porta, aqui na nossa janela principal. Então, eu passei como valor inicial o endereço do servidor 127.0.0.1 ou um endereço específico, ou ainda localhost, a porta, que será conectado, e a quantidade de clientes que poderão conectar ao servidor. No meu caso aqui, eu vou definir para 100 conexões. Conectar servidor é uma função de usuário que recebe o campo endereço e o campo porta. Então, o endereço é do tipo string e porta é um inteiro. Trata aqui o retorno. E caso o servidor seja iniciado, ele mostra aqui a mensagem escutando conexões. Então, vamos ver conectar servidor aqui. Conectar servidor, esse endereço é string, nport é int, hsocket isInt, call DLL32, nome da DLL, função da DLL, o endereço da porta, uma constante, que é o protocolo TCP, então vou conectar via TCP, IP, e o tempo de espera pela conexão. E ele vai retornar hsocket. Então, hsocket retorna o manipulador do socket. Caso ocorra algum erro com a conexão ao servidor, eu vou chamar a função call DLL32, nome da DLL, com a função inet get last error. Cada uma dessas funções que eu chamo aqui depois do nome da DLL é um método da livraria que a documentação da SocketWrench me fornece. E muitas vezes o que está lá na conexão não corresponde ao que realmente a DLL e sua função é nominada. Então, existe um aplicativo para você ver todas as funções de uma DLL através da necessidade que você detém no momento para prototipar as chamadas. No botão sair, eu faço o descarregamento da DLL, chamando a função descarregar DLL. Então, a minha função de usuário descarregar DLL simplesmente me retorna info DLL wskv1111.ddl mais hinst foi descarregado da memória. Aqui ele vai pegar o endereço de memória e vai utilizar a função freedll, podendo inclusive fechar o programa. Se o programa for continuar, não precisa chamar esse end program aqui. Então isso fica
a cargo do desenvolvedor. O importante é que, assim que terminar de utilizar a DLL, para que não ocorra uma morosidade no sistema, utilize a função FreeDLL. Vamos testar a conexão ao nosso servidor. Então vou conectar a 127.0.0.0.1 na porta. Vamos pôr aqui 49.0.0.1 e vou conectar com 100. Vou iniciar. Servidor iniciado. Como tenho duas vezes a chamada lá, ele vai confirmar a inicialização. Aí, conectou no servidor e está escutando conexões. Então, ele está pronto para receber solicitações do cliente. Claro que numa aplicação de produção, essas mensagens não precisam ser incluídas. Passa a tratar os erros. Uma vez que eu terminei, clico em sair. Ele vai me dizer que a DLL que está nessa área aqui foi descarregada da memória. Para poder usar a DLL, você precisa baixar ela do site da Socket Rancher. Então, você vai acessar o site e fazer o download da DLL. Basta acessar esse site e você vai poder fazer o download da DLL. Tá? Então, você tem aqui as diversas modalidades. Então, você pode usar o ActiveX, pode usar a livraria e as classes .NET. Tá? Você pode baixar uma versão de avaliação que você pode usar por 30 dias com todas as funções e inclui também suporte técnico free se você tiver alguma questão. Depois que você comprou uma licença, você pode usar os componentes da DLL nos diversos produtos que você desejar e redistribuir esse seu aplicativo para um número indeterminado de usuários. Então, uma vez que você compre, você pode usar livremente nos seus aplicativos. A única coisa é que a versão de avaliação que você pode baixar não permite que você faça a distribuição de um aplicativo, mas todas as funções funcionam normalmente durante o período de avaliação. Então, neste site, você baixa a DLL para a sua máquina, então vai baixar o setup e você vai fazer o setup no seu ambiente de desenvolvimento. No menu Downloads, você pode fazer uma subscrição à Socket Tools, onde você vai se inscrever e vai receber a classes.NET, um ActiveX ou a livraria nativa da Socket Tools como um único produto. Esta é a solução ideal para desenvolvedores que trabalham com diversos tipos de projetos e precisam de flexibilidade para usar diferentes linguagens de programação e diversos ambientes de desenvolvimento. Então, a subscrição inclui uma prioridade técnica e suporta atualizações gratuitamente para as próximas versões. Você também pode adquirir as DLLs .NET, só ActiveX, só a livraria ou a SocketWent. Né? Então, aquela que você escolher, você vai preencher os dados aqui e fazer o download. Aqui nós temos os dados do suporte, tá? E aqui como que você compra
a DLL. Então aqui tem o preço. Então aqui, ó, a .NET custa 395. Esse preço aqui já está em reais, então em dólar ele sai por volta de 49, 50 dólares. E aqui você pode fazer a aquisição do produto. Importante destacar que uma das vantagens da Socket Branch é que ela tem um desempenho melhor que as funções de sockets nativas do WinDev. Não quer dizer que a versão do WinDev não funciona. O que eu estou dizendo aqui é que a Socket Tools ou a Socket Branch é uma ferramenta que tem um desempenho melhor, porque ela acessa diretamente as funções de socket do sistema operacional Windows ou mesmo do Linux. Depois de fazer o download, ela vem para a parte de download da sua aplicação. Você descompacta ela e faz a instalação no seu sistema ou no seu ambiente de programação. Na pasta Arquivos e Programa x86 do seu sistema operacional, você vai ter a Socket Branch 11.0, no meu caso essa versão, e as pastas aqui, o bin, help, include, lib, regist, typelib, assemble e example. Os exemplos que vêm junto com ela normalmente são em Visual Basic ou em C#. Mas a DLL funciona também com outras linguagens de programação que conseguem trabalhar com ActiveX ou com livrarias dinâmicas DLL. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver como configurar a Socket Branch no seu sistema de desenvolvimento e como distribuir para o usuário final. Agradecemos sua atenção e até a nossa próxima aula.